Olá pessoal, sou Alex Possato. E eu, Lu Cerqueira, e nós dois aqui nesse papo sistêmico sobre relacionamentos afetivos. E como a gente fez no vídeo anterior, falando sobre relação, falando sobre o Sim para o Amor, o nosso projeto para casais, para pessoas que também estão em busca de se abrir para o amor, nós estamos conversando assim sem um roteiro muito fixo. A gente está trazendo elementos de pessoas que perguntam coisas ou coisas que a gente pensa sobre relação de casal e compartilhando isso no vídeo com você para também ouvir sua opinião e instigar um pouquinho essa nova forma de pensar uma relação afetiva. E hoje a gente vai abordar uma questão delicada, que é justamente esse equilíbrio refinado entre aquilo que vincula um casal e como compatibilizar isso com o respeito às individualidades pessoais. A amiga Denise, companheira, colega de curso, de estudo de constelação, ela trouxe esse tema, né? Como que a gente pode estar vinculado, né? Entrar numa relação e realmente ficar junto com essa relação por um período legal, né? Não sabemos quanto, mas um bom período, e ao mesmo tempo não perder a liberdade. Será que é possível? Como é que a gente faz isso? Então vamos começar esse papo. Como é que a gente faz? Eu acredito que o primeiro ponto é a partir da onde que a gente está olhando essa relação, ou seja, qual que é a intenção que eu coloco para minha relação afetiva. Eu vejo essa relação como, sabe, a tábua de salva-vidas, onde eu deposito toda a minha expectativa de realização, de reconhecimento, de ser validada como pessoa, ou eu compreendo que a relação é mais uma etapa através da qual, junto com o outro, nessa partilha da convivência, eu também estou aprendendo, eu também estou me lapidando, eu também estou num processo de evolução. Aí a gente vai lidar com justamente essas visões, porque são dois universos que chegam juntos. E dentro desse chegar juntos para uma nova relação, o que aconteceu antes, os antecedentes que marcaram o coração de uma pessoa e a outra, e também aquilo que veio da educação familiar, isso tudo acaba entrando junto, né? É algo que vem quase sem a gente tomar muita consciência. E de repente a gente olha para o outro, convive com a pessoa às vezes muito tempo de relação, mas não se sente comprometida ou não consegue nem sentir o outro, não consegue enxergar que ali tem um universo único, tem um universo que pode ser muito diferente, pode ser muito interessante e complementar ao meu. Então a gente precisa sair um pouquinho desse encismamento, né? Assim, de ficar muito eu nas minhas demandas, nas minhas carências, nas minhas fragilidades, nas minhas blá blá blá, e começar a olhar o outro e depois esse nós, né? Esse lugar comum que nos colocamos por escolha, né? Porque as relações anteriores não viveram isso assim. Aí que é o grande ponto. Por que a gente entra muitas vezes numa relação apostando tudo e mais um pouco? Porque nós trazemos dores, mágoas, questões mal vividas nas relações anteriores dos nossos pais, avós, bisavós. As relações nesses milhares de anos, né, de humanidade, milhões de anos, se a gente entender que nós viemos lá dos macacos, foram terríveis, foram relações, a grande maioria, relações de posse, relações assim brutais. E a gente traz essa marca, né, de sistêmica através dos nossos genes, que a relação de um feminino com o masculino não é uma coisa tão agradável. Pouco diálogo, né? Ou Pouca nenhum, né? cumplicidade. Uhum. Então, nos últimos séculos, a gente vê um papel muito claro, né, do masculino e do feminino, baseado numa formação social que é uma crença. É assim que funciona, não é porque isso é o correto, é um hábito. As pessoas acreditam que é assim que funciona, assim como em outras sociedades existem outras formas de relacionamento um pouco diferentes. Então, cada sociedade coloca a sua crença, o seu padrão. E a gente, quando fala, vamos, né, encontra alguém, se apaixona e fala, uau, tô afim de morar com essa pessoa, tô afim de ter uma relação séria, sem perceber, a gente já desperta, dispara todos esses padrões antigos que não são nossos. A gente não se perguntou qual é o tipo de relação que eu realmente quero. Né? Quem sou eu dentro da relação? Eu até convido você para fazer essa pergunta. Exatamente. Qual é o tipo de relação que você quer? Né? Para que você quer realmente uma relação afetiva? E não dê uma resposta muito fácil, investigue, né? Sinta,
Porque relação afetiva é uma coisa muito séria, né? Que exige intimidade, que exige entrega, exige a gente sair desse lugar muito infantilizado de querer o outro como posse, de querer o outro para preencher minha vida. Isso é um absurdo. Como alguém pode preencher a vida de alguém? Né? Nada pode preencher a vida de alguém, é uma coisa muito pessoal e a gente joga essa expectativa para o outro. Ou até o contrário, né? Às vezes eu vejo o outro tão carente, tão ainda precisando de apoio, né? Mulher entra muito nesse jogo, né? De querer salvar o parceiro, né? Então eu começo nessa oferenda, né? De tempo, de disponibilidade, de recursos financeiros, disso, de abrir hall de amizades e de repente para o outro fica muito difícil, porque receber demais é tão insuportável quanto estar na escassez. E aí a gente começa a olhar para um ponto-chave que diz respeito a esta dinâmica de equilíbrio das trocas, né? Uma relação pautada nisso, que dar e receber estão acontecendo num acordo onde ambos se sintam satisfeitos, isso é um ponto-chave, porque muitas vezes esta vontade de fazer pelo outro ou auxiliar o outro ou querer que o outro faça por mim, preencha por mim, ela faz essa balança realmente desequilibrar e isso começa todo um processo de desequilíbrio que vai afetar a sexualidade, vai afetar os jogos de, vamos dizer assim, uma certa acusação velada, né? Aquelas coisas que vêm por ironia, vêm por uma ausência de contato, de entrega, de confiança, né? As pessoas continuam convivendo, a relação existe, mas é como se fossem ilhas, né? Quantos casais, né, vivem isso? Eu já tive experiências assim, acredito que o Alex também, você aí também, né? A gente não entende em que ponto esta relação se perdeu, porque há uma fagulha que liga, né? Tem um ponto de encontro que chama esse amor para habitar, mas como sustentar isso conforme a relação vai evoluindo? E eu acho que a comunicação nesse lugar entra fundamental. Porque altos e baixos em relações mais longas, todo mundo sabe que vai ter. Então tem aqueles momentos de muita cumplicidade e tem os momentos de mais afastamento. Mas se eu não falo, se ela não fala, se a gente diz, olha, você está me sufocando, ou você está muito ausente, eu preciso da sua presença, ou eu quero cuidar de tal coisa do meu jeito, por favor, me deixe cuidar e vamos ver, se não der certo, aí a gente cuida do seu. Então, se não houver esse diálogo, que, repetindo, não havia nas relações anteriores da nossa família, por isso é um lugar que a gente vai ter que conquistar, vai ter que treinar, não é fácil, mas é possível, aí sem esse diálogo a gente não consegue estabelecer novos parâmetros. A liberdade nossa, eu acho que tem muito a ver com eu observar o que eu quero e o que eu não quero. E quando uma relação fica muito íntima, a gente geralmente vai se fechando, né? A gente não fala, a gente acha que o outro está vendo aquilo que a gente precisa porque está do lado, mas é lógico que ele não vê, e vice-versa. E aí essa relação ela vai ficando endurecida, ela vai ficando chata, como a Lu disse, e aí pode ser que ocorra um grande rompimento, ou pelo menos fique bem abalada. Então, com a comunicação, eu acredito que isso possa ir melhorando. E aí a comunicação, ela acontece de muitos jeitos, porque muitas pessoas, por exemplo, ficam nessas discussões de relação, as famosas DR. E aí, um ponto-chave, né? Qual é a maneira que eu estou colocando para o outro? Eu estou realmente assumindo uma necessidade pessoal, um ponto difícil para mim, ou estou acusando o outro, né? Eu posso dizer, mas num sentido de querer provocar a mudança no outro, não de me colocar junto e falar, olha, isso aqui pega pra mim, como que a gente pode, como um casal, olhar pra isso? Só interromper a Lu, porque Claro. Eu queria falar da DR. Tem muita gente que acha que DR é discutir relação para chegar numa boa relação, né? Existe ainda aquela ideia de que há em algum lugar um conto de fadas a ser vivido. E relação não é isso. Relação é algo mutável, é algo dinâmico, é uma coisa que é estabelecida no minuto a minuto, no dia a dia, e que tem a ver muito com o que faz bem para mim, o que faz bem para ela, como podemos ou não, né, estabelecer pontos comuns para que ambos fiquem razoavelmente satisfeitos. E aí algo é construído. Só que tem pessoas que acham que precisa transformar a relação num paraíso. Nunca vai existir isso.
Exatamente. E aí todo o trabalho necessário de autoconhecimento de cada uma das partes, né? Porque na Exato. medida em que eu conheço a mim mesma, conheço as minhas neuras, conheço os meus fantasmas, conheço as minhas inseguranças e tomo posse disso, reconheço, estou trabalhando para que isso fique cada vez mais integrado ou até que eu vá transformando isso gradualmente, o outro também pode se conectar comigo de uma outra maneira. Senão eu estou fazendo o tempo todo uma transferência. Eu transfiro as minhas neuras para o outro. Eu olho o meu parceiro e olho a dor que eu carrego de uma eventual rejeição que eu vivi lá atrás, seja numa relação familiar, né, com pai, mãe, com irmãos, ou até de um caso anterior, uma relação antiga. Então eu deixo de ver o outro, ponho um filtro aqui e coloco uma projeção em cima. Então isso não é uma comunicação realmente empática, uma comunicação consciente. Então aí eu acredito, né, e por isso somos terapeutas, né, que este lugar do autoconhecimento é ponto essencial. Se a gente não se conhece, a gente vai estar numa relação no piloto automático. Sim. E o autoconhecimento vai levar a gente para um crescimento emocional. Então a gente vai, se você se identifica às vezes com parte de si que está infantilizado, né, que tem aquela birra, que tem aquela cobrança, ou que está se sentindo reprimido e deixa todo mundo pisar em cima, conforme você vai se trabalhando, percebendo suas emoções, percebendo que esse tipo de reação tem a ver com algo que ocorreu lá atrás, não tem a ver com teu namorado, teu esposo, né, sua esposa, tem a ver com suas relações na infância, a relação com o pai. E aí você, com o pai e com mãe. Aí você vai se trabalhando, você vai crescendo e você vai deixando de exigir do outro coisas que na verdade é a tua criança que está exigindo. E como adulto, como é que a gente se relaciona? A gente sabe que temos que ceder. E aí que tem uma coisa, a liberdade ela tem um limite em relação ao vínculo. Bert Hellinger ele traz isso. Quanto mais liberdade a gente quer, menos vínculo teremos. Agora, muito vínculo sem liberdade também de alguma forma vai congelar, vai ser uma relação sufocante, dura, enrijecida. Então é importante a gente entender que em algum momento a gente vai ter que ceder, em algum momento o outro vai ter que ceder, para que algo entre os dois cresça. A relação não é nem contra mim, nem contra ela, e nem muito menos a favor. A relação é algo dinâmico, é uma vida a dois que está crescendo e a gente não sabe para onde vai. E a gente precisa investir nisso. E quanto bonito pode ser isso, né? De ceder pelo outro, de fazer pelo nós, né? Aí é como uma gangorra mesmo, né? Ela tem um respiro, né? Ela tem um lugar onde ambos estão sendo convocados, ora para receber e deixar o outro assumir um lugar de, né, posicionamento de comando, de tomar a frente, e depois o outro, né? Então ambos estão conseguindo colocar suas qualidades, estão colocando aquilo que tem de melhor para essa relação e também acolhendo as suas fragilidades e dando espaço para que o outro também revele os seus pontos mais difíceis. E é por isso que relacionar-se desse ponto de vista consciente, maduro, é um treino de presença. Se eu não estou presente comigo, eu não vou estar presente com o outro. Por isso eu chamei esse termo de piloto automático. A gente acha que bastou botar a aliança no dedo ou montar um lindo e jeitosinho apartamento para morar junto, que o capítulo, né, os capítulos seguintes vão ser um conto de fadas. Muita calma. Eu acho que então a gente já deixou vários temas para você pensar, vários assuntos, abrimos várias abas. Eu gostaria que, se você tivesse dúvidas, comentários, colocasse embaixo do vídeo para a gente continuar a comentar. De repente virão outros vídeos falando sobre assuntos que vocês querem saber. E é isso, a gente não está dando solução, a gente está tentando construir uma nova visão para as relações que hoje ocorrem, que já não são mais iguais a dos nossos pais, a dos nossos avós. Então é isso, deixem os seus comentários e a gente segue trocando. Nós temos uma lista bem rica de temas, mas a gente está sempre gostando muito de receber esses feedbacks. Isso aí, então até o próximo vídeo. Até!